do Senhor dos Exércitos, né? Quando, quando Davi errou, que emprestou o olho para a cobiça em cima de Betseba, né? Ele teve um filho com ela e esse filho morreu. Mas antes dele morrer, ele se colocou de pano de saco, pedindo misericórdia de Deus e confessando o seu erro a Deus, né? Então, quando nós pedimos perdão para Deus, não é que Deus precise ouvir isso, mas é a maneira que é o processo que você vai passar para mostrar o seu arrependimento. É uma etapa, né? Que você vai fazer para realmente mostrar o seu arrependimento. Então, não é nem... Às vezes a pessoa que você magoa, coisa e tal, nem tá fazendo questão disso. Mas é para a pessoa. Não é pela pessoa, mas é para a própria pessoa, né? Porque é uma fase de entendimento. Quando você entende que você errou, você se arrepende, né? Você confessa o seu erro. Confessar é importante para Deus. Quando nós queremos acender a nossa luz divina, porque nós somos centelhas divinas, não existe uma forma diferente se você não fizer seu trabalho interno. Isso faz parte do trabalho interno, né? Faz parte do trabalho interno a pessoa ser verdadeira, a pessoa ser sincera. Faz parte do seu trabalho interno a pessoa pedir perdão, liberar perdão. Faz parte do seu trabalho interno se liberar de crenças limitantes, né? Que às vezes nos ensinam crenças que não nos deixam crescer, né? Falam tantas coisas e isso não nos permite que a gente cresça, né? Quando Jesus subiu no Monte da Transfiguração, ele levou só 3 discípulos. Lá em cima se transfigurou Moisés e Elias. Moisés e Elias já não estavam mais entre os homens. E quando Jesus desceu do monte, ele falou para esses 3 discípulos, falou assim: não contem nada a ninguém. Sabe por quê? Porque nem tudo que Deus vai revelar para a gente, né? Não é para a gente falar. Ou senão, não vai revelar tudo para todo mundo, vai revelar somente para alguns. Ele só levou 3 discípulos, não levou todos os discípulos dele. Então, às vezes Deus vai revelar coisas para mim que não vai revelar para outras pessoas, né? Mas isso é a sua caminhada com Deus, que vai determinar o quanto Deus vai poder revelar para você, o quanto Deus vai poder falar com você. Quando você fala assim, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, você é uma pessoa individual, Cristo né, é individual. Mas quando junta os dois, vira uma identidade coletiva, né? Esses dias eu falei para alguém assim, eu sou você, né? E a resposta que eu tive foi, eu sou eu e você é você. Isso é óbvio que eu sou eu e você é você. Só que quando existe duas identidades diferentes que se unem, né? Vira uma identidade coletiva, é isso que eu quis dizer. E não quis dizer que seria com essa pessoa, né? Eu estava falando, mas não significa que seja para essa pessoa, né? Então, às vezes eu vou responder alguma coisa, a pessoa pode entender que para ela às vezes não é, né? Pode ser isso também. Então, mas o Senhor fala muito assim, onde está o teu coração, né? Onde está o seu coração, né? Quando Deus levantou Saul, Saul dava orientação para o profeta, né? Para Samuel, e Samuel dava as ordens para Saul. Só que Saul não obedecia. Por isso que lá fala assim, é melhor obedecer do que sacrificar. Hoje as pessoas sacrificam, elas não obedecem, né?
Porque obedecer não é fácil, sabe? Obedecer, você vai ter que perder algumas coisas, né? Você vai perder amizades, porque elas já não estão mais no teu campo vibratório, né? Você não vai ficar de papo furado na internet. Muita coisa não pode, não tem mudança, se Deus verdadeiramente estiver na vida da pessoa, tem que ter transformação. Pessoas que não dormem à noite, né? Eu me atrevo até a dizer que tem pessoas que têm que fazer orações, né? Porque existem muitas coisas espirituais que acontecem, né? Tem confusão mental. Então, com forças, né, sobrenaturais que mexem com a cabeça das pessoas. E eu ultimamente tenho percebido isso, né? E as pessoas não estão atentas a isso. Aí querem ter um desenvolvimento espiritual, quer ter um crescimento espiritual, né? Só que estão cheios de brechas, arestas, né? Que tem que ser cortadas, brechas que tem que ser fechadas. E isso é um trabalho interno que a pessoa tem que fazer, né? Porque nós sabemos que o mundo espiritual, ele é vibração. E essas vibrações, se você não tiver uma vibração correta, você vai atrair espíritos que são ligados a facções espirituais de baixa vibração. E quando você quer ter uma vida com Deus, né, você tem que ter uma vibração ao qual o Senhor possa se manifestar e falar contigo, né? Porque Deus fala o tempo todo, mas se você não estiver numa ligação espiritual, né, você não vai ouvir a voz do Senhor, porque você está ouvindo uma estação de rádio ao qual ela está sintonizada em espíritos menos evoluídos, né? Eu vejo a espiritualidade, ela tem egrégoras espirituais, muitas trabalham para a evolução do planeta, né? E, inclusive, esses de baixa vibração, muitos também estão, às vezes, dentro de uma hierarquia espiritual, qual trabalham também. Mas também existem, né? Tudo tem a dualidade, né? O lado sombra e o lado bom. Mas tem o lado sombra também, que é arredio, não trabalha para a espiritualidade de luz. Né? Então, quando você quer evoluir, porque é necessário você sair daqui melhor do que quando você chegou, né? Muitos vêm com tarefas, com propósitos, né, que tem que ser cumpridos. E a espiritualidade, ela respeita o livre-arbítrio. Só que quando você faz a escolha de querer andar com Cristo, que não vivo eu, mas Cristo vive em mim, esse livre-arbítrio, ele já não coexiste mais. Porque você é orientado pelo Espírito do Senhor. Aleluia, Jesus. Os anjos têm livre-arbítrio, mas não o exercem porque já fizeram a sua escolha. O inimigo das almas, quando estava lá, como querubim no trono de Deus, ele utilizou o livre-arbítrio dele. Porque resolveu querer ser igual a Deus. Queria ser Deus. Olha só a cobiça. A cobiça é um problema muito grande, né? Igual Davi lá com Betseba, ele estava cobiçando. O povo estava na batalha e ele estava no palácio, né? Olhando para a janela, cobiçando a Betseba. Estava no lugar errado. Emprestou o olho, né? Por uma situação errada, né? Jurou a cobiça. Então, hoje, as pessoas, elas cobiçam a beleza, cobiçam a juventude, cobiçam a mulher que é bonita, que traz sensações, cobiça o dinheiro do outro. Isso é um problema. Isso é
uma brecha, né? Onde a pessoa está dando legalidade para o inimigo das almas trabalhar na vida dela. Então, andar nos caminhos de Deus não é fácil. Perfeito não somos, com certeza. Mas, quando você mostra para o mestre, para o Rabi da Galileia, e você está fazendo o seu melhor, você não se utiliza das armas do inimigo, né? E com resiliência, você passa pelas provações. Isso é meritocracia no trono de Deus. Eu louvo e agradeço a Deus por isso. Porque Deus ele é tremendo, ele é escudo e brocal e fortaleza, né? E quando um ungido do Senhor ele cai de joelho. E quando a gente cai de joelho, nada fica em pé. Então a resiliência é uma das coisas mais importantes que tem. Mas o trabalho interno é essencial. A palavra fala que Deus é escudo e brocal e fortaleza, fala que 1000 cairão ao nosso lado, 10 à minha direita, não seremos atingidos. Fala que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja. Que ele prepara a mesa perante os nossos inimigos, unge nossa cabeça com óleo, o cálice transborda. E a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias de nossa vida. Que nós habitaremos na casa do Senhor por longos dias. Essa palavra, ela é fiel e ela é verdadeira. Mas, para você, ativar a sua luz interior, né? Resplandecer como um sol, né? Faça o seu trabalho interior. O mundo é convidativo, ele nos convida, né? Ele nos convida a olhar para as coisas da carne, ele nos convida a olhar para as mentiras, para os enganos, né? Esconde as verdades embaixo do tapete, né? Que nem Gaza lá, né? Quantos estão morrendo lá, né? Quantos homens que se falam que são homens de Deus, que têm família e estão matando outras famílias, né? Quantos aí estão usando a sua cadeira, suas canetas, né? Para destruir famílias. Mas quando chega em casa, ele tem uma família. Então, o amor de muitos já se esfriou. O amor de muitos se esfriou já. Isso é triste. É muito triste isso. Será que quando um pai e uma mãe pega um filho, não lembra lá daqueles pais e mães que têm os seus filhos? Estão morrendo lá. Não tem medicamento, não tem alimento. Debaixo da destruição, né? E depois falam que são pessoas de bem, que servem a Deus. Não sei que Deus é esse, que eu não sei que Deus é esse. Eu não conheço esse Deus. Eu falo que você serviu um Deus, né? E você virar um destruidor, é complicado isso, né? Se Deus quer destruir alguma coisa, ele pode destruir. Ele tem poder para isso. Mas aí os homens sobem nas cadeiras, usam as canetas, né? Para virar destruidores. Destruidores.
os Herodes, perseguidores, destruidores, né? Que a gente venha refletir sobre isso, né? Quando você abraça seu filho, sua família, seu pai, sua mãe, seus irmãos, né? Lá tem pessoas, tem famílias, tem pais, tem filhos, tem irmãos. E essa maledicência do homem vai trazer algo sobre a terra. E é isso. Porque toda ação tem uma reação e Deus vai responder a isso. Porque os ouvidos do Senhor, eles estão atentos ao clamor. Os ouvidos do Senhor estão atentos ao clamor. Do necessitado, do pequeno, da viúva, do órfão, do trabalhador. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos, justiça e juízo à base do nome de Deus. Que Deus venha trabalhar nesses corações endurecidos para que venha trazer o arrependimento. O arrependimento. Que venham se voltar dos seus maus caminhos, né? É muito triste isso. É muito triste isso. Porque o ser humano, ele é limitado, ele vê a sua condição atual, né? Que está em segurança, que está, mas não consegue ver a dimensão. E tem toda uma estrutura global que faz com que não divulguem, que enterrem as verdades, né? Mas eu declaro e decreto hoje que as verdades que foram enterradas, elas sejam ressuscitadas, porque uma verdade enterrada sempre vai ser uma verdade, né? E tudo que é enterrado é semente. Semente cresce, floresce, ela se mostra.